Será que o Bitcoin já encontrou o fundo dele agora que o mercado já ficou mais calmo depois da queda? A gente tem dados para analisar e vamos ver a possibilidade disso estar acontecendo agora. Então, olha só, nós temos hoje o Bitcoin subindo 2%, já saiu de certa forma da região de risco, que era 15.500, que foi o ponto mínimo que ele encontrou, e no gráfico de 4 horas a gente tem um padrão comportamental excelente acontecendo. A primeira referência que nós temos é, depois de uma queda muito forte que o mercado entregou, é normal você esperar um período lateral de indefinição, nada melhor que um padrão de lateralidade chamado triângulo simétrico acontecendo. Isso aqui mostra que o mercado está em perfeito equilíbrio, não tem nenhuma definição de direção ainda. Acontece que depois que a queda que a gente faz de um momento desesperador no mercado, a gente tem a formação do primeiro fundo. Então isso aqui é a nossa primeira referência. E a partir desse tempo que a gente estava esperando o mercado construir melhor um desenho comportamental para a gente analisar, ele finalmente fez uma definição e saiu desse triângulo depois que ele deu uma enxugada, empurrada aqui, por assim dizer, desse padrão. Ele definiu que a direção era para baixo. A partir desse momento a gente conseguiu fazer um fundo duplo numa região micro, lembrando que nós estamos no gráfico de 4 horas. Então, nesse momento a gente tem um padrão bullish, de certa forma, a partir do momento que ele desenhou para a gente um padrão aqui de triângulo simétrico e depois um fundo formado com um martelo. Isso aqui é um sinal bom para o mercado de certa forma, porque ele mostra que ele buscou a mesma região ali atrás de referência, fez uma sombra de formação de fundo característica e depois fez um candle de força de alta. Isso aqui acaba sendo em conjunto um sinal positivo para a gente, considerando que a gente teve uma queda muito forte no mercado. Então a gente vai analisando melhor a partir desse momento, porque se realmente a direção for para cima, a gente tem algumas referências que podemos pegar nesse momento. A primeira referência é o fundo formado lá em cima, tá? De primeiro contato, depois daquela queda, a primeira queda absurda que a gente teve, formação de fundo mais ou menos 17.700, e foi onde o mercado fez um reteste. Ele teve uma queda, depois dessa queda ele fez um reteste dessa região e definiu que a gente ia ficar abaixo dessa região. Não, quando ele não conseguiu passar aqui, a situação realmente falou assim: a gente definiu um range para o mercado agora, a gente vai ficar um tempo lateral e depois a gente vai decidir o que a gente vai fazer. A partir desse momento, agora que a gente conseguiu ter um sinal positivo de certa forma do mercado, a gente pode esperar que ele vá pelo menos fazer uma alta. Isso significa que ele vai sair estourando para os 20 mil? Não, calma, o mercado teve uma quebra de confiança total, então a gente pode esperar que o mercado vai ficar um pouquinho devagar nesse momento. Não espere nenhuma explosão para cima ainda, muito menos que a gente ainda tem como referência gráfica muita coisa acontecendo lá em cima, tá? A gente tem um range completamente gigante e dentro desse range a gente tem outros mini ranges acontecendo, então é muita resistência para a gente passar e com a quebra de confiança que o mercado tem agora, não é possível a gente pegar de uma vez aqui e estourar isso aqui para cima, tá? É inviável, a gente realmente precisa ter uma quebra da FTX ao inverso ali para o mercado subir. A gente tem a mesma força compradora de quando a gente teve força vendedora acontecendo na queda. Então a gente precisa da mesma proporção da queda que a gente teve, a gente precisa dessa força para subir isso tudo. E você pode ver que a gente tem uma possibilidade muito baixa disso acontecer. Agora, olhando mais minuciosamente dentro desse movimento, isso aqui acaba sendo um sinal positivo, mas lembre-se, tomem cuidado com confirmações. Nós estamos no gráfico de 4 horas, então nesse momento você não pode esperar muito ainda, visto que o mercado ainda está ameaçando e ainda se mantém muito perto dessa região aqui que a gente acabou de defender. Então tá muito cedo para a gente falar que o mercado deu um estouro para cima. E se você está perguntando, né, Douglas, a gente está simplesmente esperando o mercado tradicional, a direção do dinheiro no cenário macro para isso aí trazer para o Bitcoin. E eu falo com vocês que o que a gente teve a partir do momento dessa quebra da FTX e essa queda acontecendo, a gente descolou totalmente do mercado tradicional. Então não espere que o S&P 500 vai estourar 5%, significa que o Bitcoin vai subir 50%. Não. Calma que o mercado ele acabou tendo uma quebra, ele quebrou esse vínculo e para a gente reconquistar isso vai ser difícil. O que eu tô querendo dizer, tá? Que o seu like é muito importante para esse vídeo, então você já sabe qual é a sua obrigação. Mas vamos continuar aqui. A gente tem a dominância como a principal métrica agora e referência que a gente pode ter no mercado. Por quê? Como a gente está separado do mercado tradicional, a gente pode esperar um comportamento característico específico do Bitcoin nesse momento. Então, aqui vai entrar o seguinte ponto para nós. Primeiro de tudo,
a dominância acabou defendendo níveis importantes. Se a gente for para o gráfico diário aqui, vamos perceber o seguinte: a gente defendeu os 40% de dominância. A partir do momento que a gente defendeu esse ponto, você pode perceber que dessas altas que a gente está tendo aqui, foi o momento que as altcoins derreteram bastante. Então a gente teve altcoins perdendo muito valor, o que mostra que a prioridade desse momento acaba sendo o Bitcoin. E na verdade é mesmo. Com a quebra da FTX, muitas altcoins caíram muito, mas o Bitcoin, ele, se você parar para analisar bem, ele teve uma queda muito pequena. Então a gente saiu de um ponto aqui, pensa comigo, tá? A gente saiu de 21 mil dólares aqui e fomos para 16. Douglas, isso é muita coisa? Cara, é. Só que se você olhar no cenário macro, podia ser muito pior. Ainda mais com uma quebra dessas, sendo que o mercado já está em baixa. Então tá muito fácil você vender muito mais, porque você está muito desesperado. O mercado já desceu, já saiu de 70 mil, ele está em direção infinita aqui para baixo. Então, confiança, cara, esperança já não tem mais, já foi embora há muito tempo na ótica, na cabeça dos investidores. Então você precisa entender que o movimento de queda que a gente teve agora podia ser muito pior. E não foi porque Bitcoin ainda tem uma base forte compradora. Isso aqui é o ouro que a gente tem que prestar atenção nesse momento. E de qualquer forma, você pode olhar no macro aqui, tem muita coisa para a gente brigar, para a gente subir. O que você pode esperar? Uma lateralidade. Isso aqui pode ser um range construído gigantemente no macro. E se você ainda adicionar aqui o volume desse período específico que a gente está vendo agora, tem muita coisa para acontecer, muita coisa. A maior parte do volume está concentrada nessa região aqui, então você pode esperar uma região difícil da gente passar entre 18.500 e 20 mil, e a partir desse momento, olhando isso, você pode esperar que a região de resistência mais forte que nós temos nesse momento acaba sendo essa região entre essa POC aqui do volume, que seria 19 mil dólares e 18.500. Então essa região aqui acaba sendo a região mais poderosa do mercado nesse momento. Então se o mercado quiser de fato derreter muito mais, tem gente com alvos para 10 mil dólares no Bitcoin, eu particularmente não acredito que a gente vai chegar a 10 mil dólares, mas se a gente realmente chegar a esse ponto, o mercado vai precisar dar um reteste e revisitar essa região aqui dos 19 mil e 18.500, esse mini range aqui que acaba sendo muito importante para a gente abaixo da POC, tá? Então essa aqui é uma zona excelente para a gente esperar um swing trade se a direção do mercado for para cima. Acontece que a gente sabe que a direção vai ser para cima? Não, a gente precisa de uma confirmação do mercado, a gente precisa esperar o mercado definir um fundo nesse exato momento que a gente está agora. Ou seja, no gráfico de 4 horas parece que a gente tem tudo para sair voando. Só que no gráfico diário a gente ainda precisa esperar porque está muito recente e muito pequeno toda essa movimentação que a gente teve nesse fundo formado. A gente acabou de sair de um padrão, o mercado adora fazer armadilhas, então ele sai de um padrão lateral, ele rompe para baixo, busca o suporte, pum, faz uma famosa bear trap aqui, uma armadilha dos ursos, que eles acham que a gente vai perder essa base de preço, ele finge que perde e já sobe logo em seguida, então pega essa galera desprevenida. Então, nesse momento, o que você pode esperar? Não tenha, primeiro, tá, esperança excessiva nas altcoins, a gente ainda está com um padrão que o Bitcoin precisa de margem, ainda mais com o Bitcoin defendendo ainda os 40% da dominância, isso aqui está muito perto ainda, a gente poderia esperar um espaço maior, um comportamento mais otimista para as altcoins a partir do momento que a gente já estivesse bem longe dos 40% de dominância, casa dos 42, 43, aí você poderia esperar um comportamento bacana das altcoins. Mas como a gente está muito perto disso, a gente pode ter um spike momentâneo, mas o destaque mesmo e o que você deveria focar nesse momento é o Bitcoin inevitavelmente, na verdade desde quando a gente começou a cair e a dominância estava com um comportamento perigoso, é interessante você se proteger com o Bitcoin e não se expor excessivamente nas altcoins. Eu sei que ali está o ouro, ali está o retorno, mas calma, você precisa pensar de uma forma consciente nesse momento, porque tem nada definido para gente nessa hora, tá? Então, S&P 500, não adianta ficar olhando o S&P 500, o mercado de cripto está praticamente por conta própria nesse momento, e não deixa de ser uma excelente oportunidade. Se a gente formou fundo ou não, a situação só está se agravando cada vez mais. Se você olhar desde lá de cima, você vai perceber que a queda que a gente já acumulou agora já chegou na casa aqui, no pior dos casos, 77% de queda. Eu vejo isso aqui como uma excelente oportunidade para a gente, para o longo prazo, não deixa de ser uma excelente chance da gente acumular, e tem muita gente acumulando, tem muita gente em prejuízo,
E a prova disso é que, olha só, tá? 52% dos holders de Bitcoin estão em loss, estão em prejuízo nesse momento. Isso se assemelha e chega perto a 58% que aconteceu em março de 2020 no Corona Crash, tá? Então, olha só, se você não lembra o Corona Crash, foi absurda a queda que a gente teve. Olha isso aqui, né? A quantidade de desespero que a gente teve no mercado nesse momento e a gente está chegando a níveis de prejuízos que chegam e bem próximo. 52 para 58% é uma coisa muito próxima de prejuízo que a gente estava tendo nesse momento. Então, eu acredito que se a gente não chegou agora, pelo amor de Deus, no ponto mais desesperador do mercado, a gente está muito perto. O que leva a crer que o mercado vai buscar um fundo em breve. Eu acredito que começar 2023 a gente vai estar definindo já o fundo e o futuro do Bitcoin. E a partir desse momento vai ser um período lateral e de altas bem pequenas até o mercado retomar toda a sua confiança. No mais, se inscreve nesse canal, é muito importante para você acompanhar nosso conteúdo, entender como é que você investe de forma inteligente nesse mercado, aproveitar as oportunidades e não deixe o seu like que é muito importante. No mais é nóis, tamo junto, forte abraço.